Olá, boa noite. E aí, Roberto? Tudo bom, professor? Tá vivo? Sempre. Hoje o dia foi intenso, mas ao Sim, final todos continuaremos na batalha, né? nada como um dia após o outro. Exatamente. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença. A gente está agora diretamente no Facebook, com a transmissão ao vivo. As pessoas estão chegando e a gente sempre dá alguns minutinhos para que as pessoas possam se conectar e iniciar a nossa live, que todas as semanas a gente tem aqui, sempre às sextas-feiras, né? E essa sexta-feira a gente colocou às 18 horas, por solicitação sua, e acho que foi bacana também, porque a gente termina mais cedo. Sim. Eu vou começar explicando um pouco da dinâmica, né? Eu queria um pouco que você falasse sobre a experiência, né, da gestão do Rio Grande do Sul na área de assistência farmacêutica, uma experiência recente, com um excelente trabalho que você vem desempenhando desde o início do ano passado, numa nova gestão. Eu tive a oportunidade de estar lá com você, né, numa capacitação e, por sinal, numa reunião de planejamento que me pareceu muito importante, assim, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de gestão, né? Eu queria, inicialmente, que você colocasse esse primeiro ano de gestão e um pouquinho, muito rapidamente, você vai ter 10 minutos para isso, mas um pouquinho desse desafio que é gerir uma área tão estratégica na área de saúde, que é a área de assistência farmacêutica, durante uma pandemia que o país vem sofrendo e que o Rio Grande do Sul também é um estado que tem se destacado pelos números de contágio e, evidentemente, de mortalidade que existe em decorrência dessa doença. E, posteriormente, a nossa colega Agnes, né, muito obrigado, Agnes, por estar aqui, né, e que é o tema principal, você será a estrela da noite, porque vai entrar em detalhes do que é o telecuidado e como esse serviço ele qualifica a assistência farmacêutica. A gente sempre tem, Roberto, todas as semanas aqui a gente tem um script, e eu estou explicando um pouco, porque tem muita gente que entra, muitos farmacêuticos que eu recebo WhatsApp ou mensagem pelas redes sociais dizendo, olha, às vezes eu entro um pouco atrasado e fico meio perdido, sei qual é o tema, mas não sei como é a dinâmica, né? Então, a gente vai ter esses dois blocos. No primeiro bloco, você fala os 10 minutos sobre a gestão e sobre esse enfrentamento da crise, né? Como a Secretaria Estadual de Saúde está se colocando, especificamente a nossa área, que é a de assistência farmacêutica, e depois a Agnes entra especificamente com essa inovação que eu considero que é o telecuidado. Tá? Eu vou passar a palavra agora para a nossa jornalista. Ela é uma jornalista diferente de muitas outras, porque ela é uma jornalista especializada em ciência, né? A gente tem um trabalho, eu capturei ela da Fiocruz, e ela, desde então, ela está fazendo um doutorado ainda na Fiocruz, e a gente tem desenvolvido um trabalho conjunto aqui no Instituto, não só eu. Queria agradecer também a presença de todos os diretores aqui que vêm apoiando o Instituto, professor Charleston, professor Pablo, né, professor Leonardo e muitos outros membros que fazem parte da nossa equipe e nos outros estados também. Agradecer a todos os gestores estaduais de assistência farmacêutica que nos acompanham agora, né, pelo Facebook, e a todos os pesquisadores, aos estudantes de farmácia e também os profissionais de saúde que, porventura, estejam aqui na rede conosco. Vitória, com você. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à sexta live do Instituto Nacional
de assistência farmacêutica e farmacoeconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom, aqueles que são inscritos e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam participar por agora, esta live está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal de comunicação. Lembrando, as perguntas eu reservo durante a live, a discussão, e só serão respondidas ao final, quando o professor Lindeberg irá selecionar essas perguntas para os nossos painelistas. Bom, no início deste mês, o governo do Rio Grande do Sul lançou o Telecuidado Farmacêutico, serviço de acompanhamento a paciente de forma remota, no qual farmacêuticos entrarão em contato com o usuário que retira medicamentos nas farmácias de medicamentos especiais do estado. O serviço é voltado especialmente para idosos com doenças crônicas respiratórias, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, que são os grupos de risco da Covid-19. São cerca de 15 mil pessoas que serão atendidas de modo remoto, via telefone ou videoconferência, para orientação a respeito da adesão ao tratamento, controle da doença, do uso de medicamentos, sintomas relacionados à Covid-19 e dúvidas relacionadas ao tratamento de cada um. Nesta noite, para discutir o telecuidado farmacêutico, avanço da assistência farmacêutica em tempos de pandemia, contamos com a participação de Roberto Eduardo Schneider, diretor da assistência farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, e Agnes Gossenheimer, coordenadora do Cuidado Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul. O encontro contará com a moderação de professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador da INAF. Passo agora a palavra para o professor Lindeberg, que dará andamento à nossa live. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado, Vitória, sempre entusiasta. Bem, a gente tem agora, são 18 horas e 9 minutos, a gente está transmitindo agora a live do INAF toda semana, às sextas-feiras. Excepcionalmente, essa sexta-feira estamos transmitindo às 18 horas. Isso foi muito bem divulgado nas redes sociais. E a gente está hoje aqui com o diretor de assistência farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Dr. Roberto Schneider, farmacêutico e especialista em ATS, né? Ele vem falar um pouquinho de uma experiência importante, não só essa experiência especificamente do telecuidado, mas também a experiência da gestão em assistência farmacêutica em tempos de pandemia. E eu gostaria, Roberto, em primeiro lugar, de agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que é muito importante, nesse momento de crise, que o país ele também mostre o que tem de bom, né? E eu acredito que é pelo ensinamento do que tem de bom que a gente vai se tornar mais forte e fortalecer o enfrentamento nessa pandemia. Então, desde já eu agradeço, sou muito grato pela sua presença e de unir fileiras aqui nesse instituto que a gente vem pregando toda semana aqui um pouco das experiências que cada estado tem. Então, com a palavra, você tem 10 minutos, se apresente, coloque todos os seus, todo o seu currículo e também, a partir daí, você tem sua fala com relação à gestão. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, professor Lindenberg e demais espectadores. É sempre uma honra poder participar dessas lives, de haver maior interação, essas trocas de experiências. Eu acho que justamente o professor Lindenberg mencionou, são esses momentos e durante momentos de crise que a gente consegue unir esforços e pensar em soluções e alternativas muitas vezes inovadoras, como um todo, como o telecuidado farmacêutico. Mas é importante sempre ressaltar que o telecuidado farmacêutico ele surgiu a partir de um redimensionamento justamente da organização da assistência farmacêutica na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Ele parte de um grande contexto de modificação, que se iniciou justamente no início de 2019, que é quando eu assumi também o Departamento de Assistência Farmacêutica, que anteriormente era inclusive uma coordenação, ela ganhou um status de um departamento, e com isso o departamento diretamente vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, o que permite ter maior direcionamento, vínculo e proximidade com alto nível da gestão de governo. E permitiu também, muitas vezes, que a gente não foque apenas na gestão do medicamento e faça também a gestão da assistência farmacêutica. Porque a partir desse momento a gente consegue ampliar a equipe, ampliar o escopo de atuação
e contar com grandes parceiros e que a vinda de ótimos técnicos que vieram compor uma equipe já muito bem qualificada que nós tínhamos na Secretaria Estadual de Saúde. Uma dessas pessoas é justamente a Agnes, que está participando da vídeo, que está como coordenador do cuidado farmacêutico e que posteriormente vai detalhar mais sobre as ações do cuidado. Dentro das ações justamente de aprimoramento da assistência farmacêutica, é importante destacar que a assistência farmacêutica no estado do Rio Grande do Sul, ele ganhou uma importância estratégica de governo, que até o professor Lindenberg conseguiu visualizar um pouco mais no ano passado, quando estava no Instituto participando de um processo de capacitação junto com os farmacêuticos das regionais, e que, a partir disso, nós temos 4 projetos estratégicos na Secretaria de Estado da Saúde, e um deles é específico de aprimoramento da assistência farmacêutica como um todo. E isso ele vem se desenvolvendo a partir de planejamento e ações, sabendo que o planejamento ele é vivo, ele precisa ser dinamicamente modificado justamente em momentos que nós temos uma pandemia. Então, a partir do momento que nós temos um planejamento e nós temos uma pandemia, nós temos que saber como lidar, como nos aproximar, e principalmente nesse momento de uma epidemia de fake news na ciência que nós temos, que atrelada muitas vezes à esperança do tratamento medicamentoso, são anunciadas algumas informações pela mídia que, na verdade, não tem todo o embasamento teórico e sua indicação. Então, como nós fazemos essa aproximação, esse contato, esse cuidado? É importante ressaltar que nesse projeto estratégico de governo, ele é dividido em 3 grandes eixos. Um eixo específico que é a qualificação da gestão da assistência farmacêutica, e isso envolve todo um processo de remodelamento de infraestrutura, de sistemas de informação. Então, nisso nós estamos unificando e substituindo sistemas de informação antigos por sistemas únicos e integrados, inclusive fazendo interoperabilidade com sistemas do Ministério da Saúde, para diminuir processos, para que o farmacêutico atue mais na parte técnica e não apenas na parte administrativa, no qual ela é importante. Também nas estruturas que nós temos aqui do Estado. Em tempo de Covid, a única farmácia que nós temos sob gestão estadual do componente especializado da assistência farmacêutica é em Porto Alegre. O componente especializado ele é totalmente descentralizado nos 497 municípios do estado, exceto em Porto Alegre, que ainda está sob gestão municipal. Fizemos todo um readequamento da parte estrutural de afastamento, de isolamento dos indivíduos, de tratar pacientes que têm maior fator de risco para outras estruturas. Enfim, são ações que nós estamos contribuindo com informações muito também próximas com o COSEMOS, de orientação às farmácias municipais sobre distanciamento, sobre direcionamento e orientações aos usuários, porque nós sabemos que na farmácia é um ponto de atenção que nós temos que o usuário praticamente mensalmente está lá, o que não acontece normalmente num consultório médico ou numa unidade básica de saúde. Então, vamos aproveitar esse momento que o paciente está na farmácia e tentar passar algumas orientações. Um outro item importante justamente refere-se à promoção e qualificação do acesso aos medicamentos aos pacientes que nós temos. Isso é importante, porque ainda se eu tenho um medicamento, eu não consigo desenvolver todas as demais ações, inclusive o cuidado farmacêutico. Sabendo que no processo de qualificação e do acesso aos medicamentos, eu preciso iniciar justamente com a definição dos critérios que precisam ser melhor definidos e quais os medicamentos que nós vamos ofertar. Com isso, ano passado, nós criamos a Comissão de Farmácia Terapêutica aqui na Secretaria Estadual de Saúde, que até o momento não existia, justamente para verificar e ter uma participação extensa da sociedade, das categorias médicas. Essa Comissão de Farmácia Terapêutica ela foi muito baseada na experiência da Conitec e também de outras FTs, tanto que compõe na Comissão de Farmácia Terapêutica 5 departamentos internos da Secretaria e 7 externos, que é justamente quem está envolvido em todo o processo de prescrição e dispensação. Então, nós temos participação do COSEMOS, do Conselho Estadual de Saúde e de todas as categorias profissionais de farmácia, enfermagem, odontologia, medicina, nutrição, porque também tem fórmulas nutricionais que são disponibilizadas pela assistência farmacêutica, cujo principal produto que nós temos é termos a relação estadual de medicamentos publicada. Ou seja, estamos num processo de revisão desse elenco, só que não é apenas uma lista de medicamentos do Estado. A proposta é que a gente tenha também
uma lista norteadora para os municípios selecionarem os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. Nós temos mais de 300 medicamentos na renome para o componente básico, mas todos eles necessariamente precisam ser disponibilizados e indicados nos municípios. Ainda mais que aqui no Rio Grande do Sul, 2/3 dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Então, nós temos fatores relacionados ao RH que muitas vezes dificultam uma correta seleção. Ao mesmo tempo, essa promoção do acesso nós tivemos, e com o momento da pandemia, nós conseguimos intensificar algumas outras ações. E uma delas foi justamente a solicitação digital de medicamentos. Ela é uma ferramenta inédita no país que permite que o paciente possa, em sua casa, fazer a solicitação digital de 75 medicamentos do componente especializado e do Programa Estadual de Medicamentos Especiais, para fazer todo o processo de solicitação online. Com esse processo, toda a documentação ela vai diretamente para o avaliador fazer toda a avaliação e faz com que o indivíduo não precise ir na farmácia, principalmente no momento de pandemia, se desloque apenas para entregar o documento administrativo. Assim, a gente intensifica as ações da farmácia para as atividades clínicas de dispensação e menos para as atividades burocráticas que nós temos. Além de outras ações que nós fizemos durante o processo da pandemia da Covid. Por exemplo, a extensão da validade das receitas no âmbito do SUS, prorrogação automática de todos os pacientes que já pegam esses medicamentos de forma rotineira até novembro deste ano. Então, para que não precise se deslocar ao médico sem a necessidade, se ele já tem um tratamento contínuo. E algumas outras ações que justamente facilitam o processo de agendamento, de disponibilização de informações para os usuários. Mas sabemos que a gente tem vários estudos que mostram que a sociedade hoje ela tem acesso a muitos medicamentos. Por exemplo, o próprio estudo da Pesquisa Nacional de Uso de Medicamentos verificou que pacientes com diabetes têm mais de 98% de acesso aos medicamentos para diabetes. No entanto, quase 37% dessa população ou abandona o tratamento ou tem baixa adesão. Então, não adianta a gestão ter apenas todo o processo de seleção, aquisição e dispensação do medicamento se justamente esse paciente ele não é acompanhado, não tem boa adesão. Já tem inúmeros relatos que mostram que ações que aumentem a adesão, o cuidado ao paciente, o acompanhamento, são extremamente custo-efetivas. Vários estudos, inclusive um estudo aqui no Rio Grande do Sul, que fez a comparação que para cada R$1 gasto pelo Ministério da Saúde, gasta-se R$5 para tratar problemas relacionados aos medicamentos. Então, nós precisamos acompanhá-los, nós precisamos cuidá-los. E, nesse sentido, nós temos a outra eixo norteador desse projeto estratégico da assistência farmacêutica, que é o fomento e implementação do cuidado farmacêutico no Rio Grande do Sul, no âmbito do programa Cuidar Mais RS, que daí se insere o telecuidado farmacêutico, e que eu vou pedir para a Agnes falar um pouco mais do projeto aqui. Então, boa noite a todos, obrigada pelo convite, professor Lindenberg, boa noite, Roberto, e todos que estão nos assistindo. Bom, eu vou comentar um pouco sobre o que é o projeto Cuidar Mais RS, né, que é o projeto, eu tenho até uma tela compartilhada, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Sim. Então, o projeto Cuidar Mais RS foi um projeto de implementação, né, do cuidado farmacêutico no Rio Grande do Sul, tendo em vista, então, ofertar esses serviços de forma em rede, né, de forma integrada e com o foco sempre centrado no usuário e na pessoa. Este projeto, então, foi iniciado no ano passado, nós tínhamos programado toda uma implementação desses serviços clínicos, passando desde o diagnóstico, desde a fase de olharmos, então, para os nossos serviços, para quem executa a dispensação dos medicamentos no Estado, né, que acontece de forma descentralizada, e verificar a estrutura, verificar condições, para depois, então,
verificar quais são essas experiências exitosas que já existem e implementar alguns dos serviços clínicos bem pontuais, baseados nas questões epidemiológicas também de nosso estado. Com a pandemia, nós tivemos algumas alterações de planejamento, né, e de foco. Então, nós decidimos lançar como primeiro serviço vinculado a este projeto de cuidado farmacêutico, o serviço de telecuidado. Então, eu vou falar um pouco para vocês o que é o serviço de telecuidado e como que ele está sendo realizado aqui no nosso estado. Então, ele é um serviço baseado, né, na teoria de telefarmácia, que nos traz, então, o conceito de atendimento remoto dos usuários, né, em relação ao uso dos medicamentos. E, no nosso contexto, nós aplicamos essa teoria ao atendimento dos pacientes que retiram medicamentos nas farmácias do estado e que a gente, então, entra em contato de forma ativa com esses pacientes para dar uma consulta farmacêutica de forma remota, para fazer uma consulta de forma remota via telefone. Então, neste momento em que nós entramos em contato com o paciente, nós priorizamos que esse contato seja via videochamada, né, para que facilite as nossas orientações e facilite também a nossa avaliação. E a gente verifica, então, no momento, a coleta de dados, verificamos a adesão ao tratamento, o controle da doença, né, o uso dos medicamentos, como está, e também, por conta da situação da pandemia, né, nós estamos verificando sintomas relacionados à Covid-19 e demais dúvidas em relação ao seu tratamento. Então, o telefarmácia, né, o serviço de farmácia de forma remota, ela já tem estudos que demonstram, né, a sua implementação na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha, principalmente em comunidades remotas, principalmente em grupos de pacientes que têm alguma dificuldade de locomoção ou pacientes acamados, né? Então, ele tem mostrado bastante benefício clínico, assim, dos estudos que uma revisão sistemática que foi publicada em 2018, né, demonstra, a maioria das intervenções demonstrou uma boa resposta e resultados clínicos importantes em relação à adesão ao tratamento, principalmente, né? E também a gente vê que a maioria dos estudos foram intervenções em que marcavam um horário e realizavam a consulta de forma remota com estes pacientes, né? E assim funcionou bem. Então, esse serviço, ele é uma forma que nós encontramos nesse momento de estarmos juntos com os pacientes, mesmo que distantes, né? Então, é uma maneira de humanizar o cuidado, tendo em vista de que o teleatendimento, ele proporciona que nós possamos entrar em contato com todos os nossos pacientes, né? De uma forma que um profissional especializado que tenha formação em cuidado farmacêutico consegue, então, estar avaliando, né, todas essas condições relacionadas à farmacoterapia. Então, nós optamos nesse primeiro momento a ofertar este serviço, né, para os pacientes com asma e DPOC, principalmente, né, por conta da pandemia e por conta que também pacientes idosos por terem duplo grupo de risco neste momento, né? E, claro, depois nós também temos o planejamento de ampliar para as demais doenças crônicas não transmissíveis. Iniciamos por Porto Alegre, por um grupo pequeno de pacientes que a nossa projeção é que vá ampliando até a gente conseguir, né, dar conta de atender o estado todo. E é importante sempre ressaltar que o serviço de telecuidado farmacêutico ele está vinculado ao serviço presencial, à dispensação dos medicamentos, né? É importante, claro, que essa orientação também seja realizada de forma presencial e ele está vinculado a este serviço. E também é importante ressaltar, que eu trago como um ponto que eu gostaria de dividir com todos, que o registro, nós todos sabemos que é muito importante no momento que
se realiza o serviço clínico, né? Então, nós também pensamos nisso e estamos já realizando uma reforma no nosso sistema de registro, né, de dispensação, em que vai ter uma aba, vai ter um espaço para registro das consultas farmacêuticas, inclusive durante o atendimento teleremoto. Bom, só para ter uma visão sobre como está sendo essa implementação do serviço, ele foi dividido em 5 fases, sendo a primeira uma fase de adaptação dos formulários, uma fase de teste com poucos pacientes, né, com 20 usuários aqui de Porto Alegre, que retiraram medicamentos para asma no último mês, pela farmácia do estado. E numa segunda fase, também de validação e validação deste sistema de registro que nós estamos elaborando, é uma fase para 80 usuários, também com asma. A fase 3 já amplia um pouco mais para também pacientes com DPOC, que também são pacientes de risco, né, para COVID. Depois, a fase 4 amplia para 1.350 usuários, então acaba conseguindo, né, atingir todos os usuários que estão ativos no momento e retiram medicamentos aqui pela farmácia do estado em Porto Alegre. E numa quinta fase, nós pensamos em atingir até 15 mil usuários, que são os pacientes do estado todo. E nesta fase, a gente necessita, né, de parcerias com universidades e de centralizar, inclusive, essa oferta do serviço. E essas parcerias já estão sendo costuradas e a gente já está conseguindo, então, pensar dessa forma também articulada com outros sistemas. Então, aqui eu deixo para vocês a página, né, do nosso projeto e do serviço de telecuidado farmacêutico. E me coloco agora também à disposição para que a gente possa conversar mais sobre o tema. Roberto, também, que você quiser complementar, né, à vontade. Roberto? Oi, eu acho que pode ser mais propício fazermos algumas... vermos quais são as perguntas e qualquer coisa nós vamos complementando posteriormente. Muito bem. Em primeiro lugar, parabéns. Eu acho que é uma iniciativa inovadora, né? Mesmo que seja algo que, como ela colocou aí, já existe em alguns países, mas implantar algo no serviço público é algo desafiador, né? A gente tem regras que norteiam o serviço público e essas regras, às vezes, são, por exemplo, a licitação é muitas vezes contra a eficiência de algum serviço, né? Eu tenho uma pergunta muito operacional, que é, para manter um serviço funcionando, você tem que ter a internet legal, você tem que ter serviços de contratação que dê sustentação para você fazer esse serviço. Os farmacêuticos são da própria secretaria, são concursados, o serviço de telesaúde é terceirizado do ponto de vista, né, do aparato. Essa é uma pergunta. A outra é com relação à estratificação de pacientes, né? Boa parte da minha formação foi exatamente esses pacientes em asma e DPOC, juntamente com o professor Charlton, que está aqui nos assistindo, e a gente publicou vários trabalhos com relação à adesão desses pacientes, né, a esses medicamentos. A minha pergunta é o seguinte: você colocou muito bem aí com relação à diabetes. Diabetes é uma doença extremamente difícil de manejar, né? Não só para o farmacêutico, mas também para o médico. Os pacientes que têm, por exemplo, pegam um medicamento ou 2 medicamentos, seria um critério de estratificação, de exclusão, nesse caso, ou de inclusão para o telecuidado, porque pacientes, ao meu ver, que tenha 5, 6 medicamentos e tenha 2 ou 3 doenças, eles são muito mais difíceis de ser manejados e, evidentemente, que o cuidado farmacêutico diretamente ele é muito mais, eu acredito, eficaz, porque você depende muito de um contato com o doente com frequência e entender bem das necessidades farmacoterapêuticas que ele tem, né? Então, queria que você me comentasse esses 2 aspectos
tanto do ponto de vista de implementação, quanto do ponto de vista de escolha e de manejo, né? Que critério de inclusão para um paciente de asma você tem, porque ele tem uma série de gravidades, né? A doença tem uma gravidade bem diferenciada. Então, por exemplo, um doente que é asmático e que usa biológicos, ele independe o critério de inclusão para esse telecuidado? Então, Acho que a gente pode fazer uma dobradinha de informações. Eu respondo a primeira e a Agnes a segunda. Que tal? pode ser. Ótimo. Eu já tenho várias perguntas que eu estou deixando o negócio aquecer aqui. Não, sem problemas. Sim, a parte operacional de custos, atualmente, ela é relativamente baixa frente aos benefícios que nós pretendemos ter e benefícios justamente ao cidadão, ao usuário. Até porque nós temos várias evidências que têm mostrado justamente essa correlação inversa. Quanto mais aumenta a adesão desses pacientes, menos tem a taxa de ocupação de hospitalização. Ainda mais em um momento de pandemia, cujo taxa de ocupação de leitos é um fator primordial para verificar as medidas de distanciamento, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos as medidas de distanciamento controlado, elas são fundamentais nesse processo. A implementação, nós temos, como a Agnes mencionou, várias fases de implementação. Mas, particularmente, são necessários, do ponto de vista de custos, RH, sistema informatizado e um sistema de telefonia. O RH, durante as fases, pelo menos de 1 até 4, será elencada por farmacêuticos da Secretaria Estadual de Saúde, que nós temos. O sistema informatizado é um sistema que nós já temos hoje, que é o AMI, que já faz o gerenciamento e gestão de 300 mil pacientes aqui no Rio Grande do Sul, dos medicamentos complementos especializados, especiais e pacientes que retiram medicamentos de ação judicial. E a parte de telefonia, nesse momento, nós optamos por usar celulares institucionais, justamente pelo fato de que isso possibilita você utilizar outros mecanismos de comunicação, por exemplo, o próprio WhatsApp para fazer comunicação por texto, por vídeo. Então, a gente está trabalhando justamente com isso. A quinta fase, nós estamos costurando justamente com universidades, porque também, como é um projeto inovador, ele também reflete muitos estudos acadêmicos de pesquisa e, inclusive, de estágio obrigatório mais voltados às ações clínicas do farmacêutico, que é toda essa reforma curricular que nós temos hoje no Brasil na farmácia e que necessita ter esse acompanhamento, esse cuidado. Então, é muito relacionado a isso. Agnes, gostaria de responder a outra questão? Sim, então, em relação à estratificação, professor Lindenberg, que foi perguntado, nós temos sim a ideia de ofertar este serviço a todos os usuários que retiram pelo menos um medicamento na farmácia do estado, né? Nós sabemos que, por ser do componente especializado, este paciente ele tende a ser um paciente que ele pode não ter tido uma boa adesão à primeira escolha, então são medicamentos, né, que não são primeira escolha da asma, mas que e provavelmente eles são polimedicados, sim, pelo que eu acompanhei nos primeiros atendimentos, né, a maioria são pacientes que têm mais de uma comorbidade. Então, são realmente pacientes bem específicos, de difícil controle, né, uma complexidade de tratamento bastante elevada. Nós estamos focando bastante no nosso atendimento na asma. Como vocês devem imaginar, deve ser difícil, né, de realizar um atendimento via telefone ou videochamada e conseguir verificar como um todo, né, o tratamento deste paciente, que é um serviço que normalmente no cuidado farmacêutico nós realizamos presencialmente, né, revisar toda a farmacoterapia, todas as questões. Como é uma chamada de vídeo e de telefone, nós temos que priorizar alguns pontos e focar bastante nas questões orientativas e educativas, né? Porque a pessoa se dispersa, tem dificuldade, às vezes, de audição, então nós temos que, todas essas barreiras, né, que devem ser ultrapassadas. Por conta disso, nós focamos bastante o nosso formulário, o nosso atendimento e o pensar da nossa consulta
na adesão ao tratamento, então avaliar a adesão ao tratamento, verificar os principais problemas relacionados principalmente à técnica de administração dos medicamentos que utilizam, né, o dispositivo, e a partir daí já realizar algumas intervenções educativas no momento da consulta. Então nós focamos bastante nisso. E também no controle da doença. Nós estamos dialogando com alguns serviços que já fazem teleconsulta médica aqui no estado e que eles já verificam durante a consulta médica por teleatendimento alguns problemas relacionados à farmacoterapia. Então, também existe a possibilidade desses serviços nos encaminharem já selecionar esses pacientes, esses usuários que já têm, né, predisposição à não adesão, ou então que eles já percebem na consulta médica que eles têm dificuldades. Então, eles vão também poder nos passar esses pacientes, né, para que a gente realize esse serviço. Não sei se era isso que também tinha. Eu vou aproveitar, Agnes, eu vou aproveitar porque tem uma pergunta mais ou menos que pega um gancho da sua resposta aí. Eu queria que você fosse mais, digamos assim, aprofundasse mais. Patrícia de Oliveira está perguntando o que vocês estão fazendo com as regras do Ministério que exigem os documentos de solicitação do CEAF originais, assinados e carimbados. Eu acho que o Roberto pode responder essa questão, porque justamente foi tema essa semana também, né, Roberto, de alguns documentos que estão sendo exigidos e que a gente está adaptando a essa questão da pandemia. Então, antes de passar para o Roberto, só um minuto, Roberto. Tá bom. E já aproveitando ela, tem outra pergunta que está dentro dos critérios de escolha de doentes, tá? Guarda essa pergunta aí, Roberto, e já você responde, que tem outras para você. Eu aproveito e faço um bloco só. Quais seriam os critérios futuros para a escolha das próximas doenças a serem incluídas no telecuidado? Carga da doença em termos econômicos seria analisado, né, o impacto da doença do ponto de vista econômico, impacto da doença na vida do paciente. Eu acredito que queira falar sobre a qualidade de vida, né? Eu acho que as doenças respiratórias são as mais impactantes, porque é a mesma coisa para quem nunca teve, não sabe o que é, como você estivesse morrendo afogado no seco, né? É a descrição dos pacientes com asma. Eu nunca esqueci dessa descrição. Então, por favor. Então, em relação ao critério, né, da nossa seleção para o próximo serviço, digamos assim, é muito relacionado a questões epidemiológicas de prevalência no estado e também algumas dificuldades que o paciente enfrenta. Por exemplo, nós temos relatos, né, em relação ao diabetes, o quanto as pessoas elas têm acesso, como foi bem dito, né, pelo Roberto, têm acesso ao medicamento, mas mesmo assim o controle da doença ele não ocorre. Então, nós gostaríamos também de verificar essa complexidade de tratamento, né? E priorizar essa complexidade de tratamento. Por exemplo, né, um paciente com diabetes que tem toda a questão de aplicação da insulina e alguns problemas relacionados com essa farmacoterapia. Então, nós vamos priorizar pelas doenças crônicas, né, que são mais abrangentes, e também pela complexidade do tratamento. Muito bem. Roberto, com você. Lembra da pergunta? Lembro. Sim, o Ministério da Saúde, juntamente com o CONAS, que são a representação dos estados, e CONASEMS, em fevereiro já iniciou um processo de revisão da atualização das regras do componente especializado da assistência farmacêutica, que nesse momento não puderam dar andamento justamente em virtude da pandemia. Mas, de qualquer forma, com a solicitação digital, nós não quebramos a regra de apresentação dos documentos. O que acontece é que nós fizemos uma pequena inversão. O paciente, ele solicita os medicamentos do componente especializado digitalmente e ele vai para avaliação. Se o perito deferir esse processo, quando ele for pegar a primeira vez o medicamento, ele vai levar essa documentação que ele apresentou. Para isso, os farmacêuticos que estão no município, que vão atender, já tem um alerta no sistema, nosso sistema informatizado, que fala, esse paciente fez solicitação digital, confira os documentos. Então, enquanto nós não temos essa modificação
na portaria do Ministério da Saúde, nós estamos adotando essa prática. Mas sabendo que esperamos que tenha algumas evoluções ao longo do processo, já que essa portaria já faz 7 anos que foi publicada a última versão. E acredito que nesse mundo digital, e ainda mais com a pandemia, que acentuou toda a capacidade, potencialidade da comunicação digital à distância, possa ser melhor explorada. Muito bem, eu concordo com você, né? Não dá mais para viver num mundo digital na nossa casa e o Estado não acompanhar essa evolução tecnológica, né? E tem uma pergunta para você, aliás, duas, né? Eu vou começar pelo aplicativo, que tem uma pessoa que pergunta que no Paraná foi implantado um aplicativo pelo governo, pelo que ela colocou aqui, que é a Daniela Frison, se eu falar, acho que falei corretamente o nome dela, e ela coloca que tem um aplicativo lá para o Covid, né? E o objetivo do Estado, pelo que ela está colocando aqui, é ampliar essa experiência via aplicativo, um aplicativo de telemedicina, pós-Covid, né? E também para as outras áreas. O que ela pergunta? Pergunta se o projeto de vocês, qual é a ferramenta utilizada. Você falou inicialmente, é bom reforçar que ferramenta é, e teve apoio do governo do Estado para um aplicativo. A outra pergunta diz respeito à fala sua com relação à Comissão de Farmácia Terapêutica, né? E é uma pergunta de Luiz. Ele pergunta, gostaria de saber qual seria o caminho para a submissão de pedidos de análise de terapias inovadoras que geram economia para o Estado, né? Especificamente, quando se tem, eu tive muitos aqui, no estado da Bahia, na época que eu era diretor, o Metoprolol ninguém sonhava comprar, porque ele ainda estava sob patente e a gente colocou aqui porque ele tinha 9 indicações para um grupo de doenças que eu não precisaria usar 3, 4, 5 medicamentos, né? Só esse fato, ele me trazia uma economia de escala, mesmo que o preço dele fosse muito maior do que o concorrente, mas o impacto em economia de logística para o Estado era gigantesco, né? E a gente colocou. Só para dar um exemplo, eu acho que ele quer saber se é igual à Conitec, se a indústria pode submeter, se um serviço que não é do Estado pode submeter, por exemplo, o URGS, o Hospital da Universidade aí, ele pode solicitar uma inclusão ou é só os municípios e as instituições do Estado? Bom, em relação ao sistema informatizado, tanto para a solicitação digital quanto para essa aba, o cuidado farmacêutico, nós utilizamos o mesmo sistema, que aqui no Rio Grande do Sul é o sistema AME. Justamente tem toda essa parte de tecnologia, ela é desenvolvida pela Procerts, que é um instituto que nós temos aqui do Estado, que faz todas essas adaptações. E da política de tecnologia de informação que nós temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, tem se optado por fazer sites responsivos ao celular. Então, o usuário não precisa baixar o aplicativo. Quando você acessa, por exemplo, rs.gov.br, tem lá a solicitação de medicamentos, se acessar pelo computador, ele vai ter uma interface. Se acessar pelo celular, ele tem uma outra interface para permitir toda essa parte da solicitação. Então, não é um aplicativo, mas todo esse desenho ele é responsivo já de como o usuário está acessando o site, o aplicativo em si. E em relação à CFT, eu participei, enquanto eu trabalhava, eu estou cedido do Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual de Saúde, então, na minha experiência de 10 anos no Ministério da Saúde, em Brasília, permitiu que eu acompanhasse todo o processo de construção da CITEC em 2008, quando ela foi passada para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e da Conitec, no qual vislumbra-se que não basta ter também apenas a comissão, tem todo um processo de aprendizado que essa comissão precisa se debruçar. O processo de avaliação de tecnologias em saúde não é fácil de ser feito, tampouco tomar uma decisão a partir das evidências, principalmente de um corpo técnico
também com várias visões, várias experiências. Então, qual é o nosso primeiro produto? É fazer a relação estadual de medicamentos. Ela vai ser baseada em 3 grandes nortes. Primeiro, revisar o elenco de medicamentos componentes especializados da ciência farmacêutica. Aqui no Rio Grande do Sul, todo o elenco do grupo 1B e grupo 2 especializado está padronizado e disponível. Só que isso faz com que eu tenha das 4 apresentações da atorvastatina, todas elas disponíveis, mas 2 elas correspondem a mais de 96% do consumo. Precisa ser disponibilizadas essas outras 2 concentrações? Vamos avaliar isso, é mais fácil, mas precisa ser revisto. O segundo é o meu programa de medicamentos especiais. É uma lista que ela precisa ser atualizada, só que nesse momento nós vamos não fazer a atualização do medicamento. Nós vamos verificar a linha de cuidado, qual esse medicamento está incluso, seja bexiga neurogênica, seja hiperplasia prostática, seja fibrose cística, e avaliar toda a linha de cuidado da doença. Nós vamos fazer um protocolo clínico no qual avalia o cuidado que esse paciente precisa e quais são os medicamentos indicados. E o segundo, que é para o componente básico. Nesse momento, a gente não vai abrir a submissão de novas tecnologias, porque a gente precisa fazer essas entregas e ter toda a capacidade e acumulação de conhecimento para, a partir desse momento, pensar como nós vamos avaliar tecnologias que forem demandadas externamente. Muito bem. Vocês, em outras perguntas aqui, eu vou só fazer alguns comentários, né, com relação às doenças que vocês escolheram. Eu acredito que o Rio Grande do Sul é bastante prevalente em doenças respiratórias, especificamente asma e DPOC. Essas doenças, com o professor Charles, que está nos assistindo aqui, a gente fez a tese de doutorado dele, foi exata, estou vendendo um jabá para ele aqui hoje, mas o trabalho dele foi muito interessante, mostrando que não só o acesso, mas o controle da doença, principalmente para DPOC grave e paciente com asma grave, que dava entrada nos municípios e não tinha nem tratamento. Às vezes o cara não tinha resposta ao paciente e ele ia para tratamento, ele agravava a doença, né? Ele já chegava no serviço de saúde grau 4, grau 3. Ele já chegava precisando dos tratamentos mais, do ponto de vista econômico, mais caros e que alto impacto orçamentário. Mas com o estudo que a gente fez aqui, a gente viu que, mesmo assim, o controle da doença superava o gasto, né, digamos assim, com o medicamento e a negociação de preço que tinha com o próprio laboratório, né? Vocês caminham para essa direção? Por exemplo, você citou diabetes, você citou, mas especificamente nessas doenças, quando você aumenta a adesão, é nesses tratamentos que já tem e nos que vêm, por exemplo, se o protocolo do Ministério da Saúde para asma e DPOC está sendo revisto agora, se por acaso ele incorpora esses medicamentos, vocês vão ter algum grupo de controle para avaliação dessas incorporações em termos de resposta com as universidades? Sim, não sei se, bom, eu acho que qualquer um de nós pode responder, mas exatamente isso. Esse telecuidado, a partir do momento que nós vamos abarcando mais pacientes, mais indivíduos, também permite a geração de vários estudos e várias hipóteses a ser avaliadas. Seja, inclusive, telecuidado das mais variadas formas, até novos medicamentos que o Ministério da Saúde for fazer a incorporação baseada no protocolo clínico. Sim, nós temos grandes potencialidades ao fazer essa avaliação do telecuidado farmacêutico. Lembrando-se sempre, né, Agnes, que o telecuidado farmacêutico, ele não substitui todas as orientações da dispensação do farmacêutico, das outras atividades clínicas presenciais. É importante enfatizar justamente que nós tínhamos feito o planejamento da implementação do cuidado farmacêutico de forma presencial, com diagnóstico, ações, modelagem, justamente com o município. A Agnes pode falar muito melhor do que eu. Só que, em virtude da pandemia, não pôde ser executado. Então, nós fizemos uma inversão na implementação e começamos com telecuidado farmacêutico, que é justamente que visa complementar todas as orientações que o paciente já deve receber, ou muitas vezes a gente consegue facilitar justamente que o farmacêutico do município, porque como especializado,
ele é totalmente descentralizado dos municípios, a gente consiga adicionar mais informações e acompanhar o indivíduo em um trabalho conjunto com municípios e o Estado. Muito bem. Só para ficar clara a pergunta anterior da Comissão de Farmácia Terapêutica, então não é possível fazer solicitação externa? Não. Atualmente, a Comissão de Farmácia Terapêutica ela está se detendo nesse método. Isso. Primeiro vai fazer o trabalho de casa para depois abrir, né? Ok. Sim. Respondido muito bem. Vamos para a próxima pergunta de Tatiana Joubert. Ela está perguntando como é o fluxo de entrega ao paciente, pode explicar melhor? Como pretendem alcançar pacientes excluídos digitalmente? Nem todos têm acesso à internet ou têm limitações a estas ferramentas. E qual é a linguagem utilizada durante a consulta farmacêutica para os pacientes atendidos de forma remota? Bart, seria essa? É um combo. Então, Quer que eu repita as perguntas? Não, eu tenho acesso aqui ao chat. Eu estou lendo a pergunta dela, então vamos lá. Então, o fluxo de entrega. Então, os pacientes que retiram medicamento na farmácia do Estado, eles estão cadastrados no nosso sistema por terem, né, passado por uma dispensação de medicamentos. Então, a partir deste cadastro é que nós vamos entrar em contato. Então, nós vamos entrar em contato, no primeiro momento, com os pacientes que retiraram medicamento nos últimos meses. Mas também, né, estamos pensando em entrar em contato com esses pacientes inativos, que eu acho que foi o que tu perguntou depois, né? Como se fossem pacientes que não estão mais no sistema ou não retiraram o medicamento, por que eles, né, deixaram de retirar, por que eles se afastaram, então, da rede. E, claro, essa colocação tua, eu acho que é bem pertinente, né, que a questão do acesso à internet, o acesso ao telefone é uma barreira que nós temos nesse serviço, né. Inclusive ter as informações atualizadas. Nós começamos com uma campanha junto à farmácia para que nós tenhamos, então, as atualizações cadastrais dos pacientes atualizadas, né? Para que a gente consiga atingir o maior número de pacientes via telefone e via ligação de vídeo. Mas realmente é uma das barreiras do serviço de telecuidado, é justamente a pessoa ter acesso, né, ao celular e conseguir uma boa conexão para uma ligação via telechamada. Mas a gente também testou, né, simplesmente a chamada. E é possível também, durante uma chamada telefônica sem vídeo, a gente conseguir algumas informações em relação ao uso dos medicamentos, as dúvidas e ao controle da doença, de forma bastante satisfatória pelo que nós avaliamos. E a linguagem utilizada, como eu havia falado no início, né, nós utilizamos o método clínico com o centro do cuidado na pessoa que está recebendo aquela chamada. Então, claro, nós temos toda uma estrutura e um formulário de conduta da consulta farmacêutica, mas ela passa pelos passos de uma consulta, né, como uma consulta presencial, desde a coleta dos dados até a avaliação do paciente, o discutir o plano de cuidado junto com a pessoa, né, implementar as intervenções e as orientações e depois verificar do que a pessoa realmente quer, né, e consegue realizar, do que ela realmente quer para si. Inclusive, uma das perguntas que nós fazemos é se a pessoa realmente quer a consulta, né, então não é nada impositivo, é totalmente um serviço complementar, como disse o Roberto, né, ao serviço de dispensação, é complementar a todas as orientações que ela deve receber de forma presencial no momento da dispensação, mas neste momento de pandemia, nossos pacientes eles não estão indo muitas vezes até a farmácia, né? Quem é grupo de risco está enviando algum representante para retirar os medicamentos e não se colocar em risco. Então, aqueles pacientes que a gente tem contatado, né, são pacientes muito que estão em casa, estão em isolamento. Então, é para essas pessoas que está sendo ofertado o serviço neste momento. E é uma linguagem, né, bastante acessível, bastante plural e individualizada. Então, cada paciente é único
e a linguagem é bastante centrada na pessoa, nas necessidades que aquele indivíduo tem naquele momento. Então, a consulta ela não é rígida, né? Ela é basicamente centrada na pessoa e nas suas necessidades. Muito bem, Agnes. Agnes, uma curiosidade minha, como é que se pronuncia seu sobrenome? Então, é Agnes Gossenheimer. É muito complicado. É tão complicado quanto o do Roberto. Não, mas Roberto está mais, digamos assim, já conhecido nos filmes, né? Roberto Schneider, ou no tênis, ou na própria, nos Jogos Olímpicos, a galera que faz toda a parte de veleiro, né? Aquela parte, como é? Iate, não me lembro bem, mas tem um Roberto Schneider lá, que é o xará dele. Bem, eu tenho aqui, a gente está chegando agora, são 18 horas e 58 minutos. Tem, Roberto, eu diria o seguinte, você tem um fã-clube no Facebook com Agnes, né? Vários parabéns. Eu não vou citar todos os pares aqui que estão colocando, mas tem algumas figuras conhecidas, né? Como José Miguel do Nascimento, que está tecendo elogios aqui, excelência científica, né? Salvando vidas, etc. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta do nosso amigo Everton Borges, do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional de Farmácia. Eu quero mandar um abraço aqui para ele, que ele faz uma pergunta bastante pertinente, né? Já existem projetos no Congresso Nacional tentando substituir farmacêutico pelo farmacêutico remoto. Como demonstrar que o telecuidado farmacêutico é um serviço complementar e não substituir a necessidade de farmacêuticos presentes na farmácia. Antes que vocês respondam, né, eu vou dar alguns segundos aí para vocês pensarem na resposta. De fato, isso é um desafio, acho que no mundo inteiro, né? E acho que a pergunta de Everton é bem pertinente, mas a gente tem que ter um arcabouço, e aí uma avaliação minha, né, na ciência, porque não adianta ter farmacêutico em farmácia se ele não faz o papel dele, né, que é cuidar. Então, a gente tem que também, Everton, se me permite o comentário, que não só, eu acredito que não só no telecuidado, também a sua pergunta é válida para os farmacêuticos que estão na farmácia e que tem que ter uma formação adequada para o cuidado e que, infelizmente, não tem. Se você for para as farmácias comunitárias, né, as farmácias comerciais, isso está se expandindo com uma velocidade muito grande, mas a gente vê ainda uma fragilidade gigantesca, sobretudo, na minha opinião, em lugares que não ensina farmácia. Finge que ensina, ou seja, você não tem serviço farmacêutico, você não tem o cuidado implementado, que exige habilidades técnicas, científicas e de comunicação. E isso eu quero que você complemente a resposta, né, levando em consideração que, na minha opinião, não é só o telecuidado, a gente tem que ter cuidado com o farmacêutico, ele tem que estar qualificado dentro da farmácia. Ótimo. Gostaria de agradecer também todo mundo que está parabenizando. Tem muito a saber que tem pessoas ilustres com muita experiência e bagagem e conhecimento participando desse processo e vendo com muitos bons olhos. Isso, na verdade, é muito gratificante para nós, sabendo que tem essas pessoas que sabem de todo o conhecimento, a história das ciências farmacêuticas, as potencialidades, e que é um projeto muito bem-vindo. Sim, eu acho que, professor Lindenberg, o senhor apontou muito bem também a pergunta do Everton, e também uma figura muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. E, primeiramente, é justamente isso. Não é só em relação ao telecuidado, mas também ao papel do farmacêutico como um todo, e para que vise sempre o paciente e não o medicamento. Eu participei do processo de modelagem no cuidado farmacêutico em Curitiba, no componente especializado de assistência farmacêutica, no qual nós víamos que no início, inclusive você tendo o farmacêutico na farmácia fazer a dispensação dos medicamentos, eles não se sentiam apropriados em fazer todo o acompanhamento clínico, até porque todo
processo de formação não foi voltado para isso. Eu, particularmente, meio antes da reforma curricular, eu tive muito pouco conhecimento da parte tanto do SUS, como funcionava como um todo, só sabia que existia exame, nada mais, mas também de todo o processo de atividade clínica, que hoje eu vejo a universidade que eu formei já tem sido desenvolvido e muito mais ampliado do que a gente tinha na época que eu formei. E viu-se justamente isso. Nós precisamos formar melhor os farmacêuticos. Nós temos farmacêuticos muito bons, muito empenhados, muito comprometidos, mas às vezes também falta disponibilidade, conhecimento e oferta de serviços para que a gente possa fazer o devido acompanhamento e cuidado do indivíduo, e não apenas do medicamento. Sim, todo o processo de telefarmácia que se tem depende muito de como você avalia. A gente sempre deixa claro que isso é um processo complementar. Da mesma forma que uma teleconsulta médica não substitui uma consulta presencial, o telecuidado farmacêutico também não visa substituir qualquer outra ação do farmacêutico presencialmente, até porque todo o processo e modus operandi de cuidado, ele é diferenciado. Agnes, gostaria de complementar? Então, complementando, agradeço também todas as manifestações, né? E o apoio que nós temos recebido em relação a esse projeto, que é inovador. Então, algumas perguntas nós não temos resposta ainda. Eu acho que é importante deixar isso bem claro, que todo um serviço novo, eu não vou aqui dizer para vocês que ele é efetivo, talvez seja, talvez não, talvez me demonstre que ele tem a mesma efetividade de um atendimento presencial, talvez ele me demonstre que ele é mais efetivo ou pela economia ou pelo acesso que a gente consegue ter às pessoas, né, de forma remota. Então, todas essas questões são questões que nós estamos pensando, né? Quando a gente implementa um serviço novo, nós implementamos o serviço e nós já pensamos em como nós vamos avaliar este serviço e pensar na sua efetividade. Então, nós estamos verificando que realmente esse serviço ele se faz necessário nesse momento, né? Ele é totalmente complementar ao atendimento presencial. Ele é totalmente complementar à boa dispensação dos medicamentos, o acompanhamento presencial dos pacientes. Mas ele pode ser, sim, uma opção, uma alternativa ao que nós temos hoje. Tendo em vista que, por vezes, é difícil da gente conseguir chegar aos pacientes, né, que vivem de forma mais afastada, por exemplo, dos grandes centros. Então, por vezes, a gente consegue dar um atendimento com qualidade quando a gente liga para esse paciente, quando a gente está presente com ele, né? No momento que a gente liga, lembrando de tomar o medicamento, por exemplo. Então, existem várias maneiras, né, de se fazer presente e de estar presente e de realizar o cuidado farmacêutico. Então, a essa pergunta do Everton, realmente, a gente ainda tem questionamentos em relação a isso, sobre a efetividade do serviço, né? Como ele vai ser efetivo? E comparando com qual outro serviço ele vai ser efetivo e o quanto vai ser efetivo. Então, tudo isso vai ser avaliado por nós. A gente tem essa consciência, né, de que tem que ser avaliado. Então, em relação à substituição, realmente, não se substitui ainda, né, o serviço remoto por um serviço presencial, tendo em vista toda a revisão da literatura que nós fizemos, né, é um serviço complementar ao serviço que ele deve ser realizado de forma presencial, de forma no local onde a pessoa retira os seus medicamentos, né, e recebe todas as orientações necessárias e a dispensação do medicamento propriamente dito. Acho que seria essa questão. Muito bem. Olha, para quem nos assiste agora no Facebook, nós estamos falando aqui com Agnes e com Roberto Schneider. Ele é diretor da assistência farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, e Agnes é coordenadora da Telecuidado, que é um serviço inovador sendo implantado na Secretaria de Saúde, com os resultados sendo apresentados aqui nessa live. Eu queria complementar a sua fala de vocês dois com relação ao que o Everton colocou, e eu acho que a gente tem que ter uma unidade em termos de estratégia, Roberto. Aproveitando, eu tive a experiência aqui de 8 anos
e muito aprendizado a gente teve com relação a ter malícia com determinadas coisas, né? E uma delas é você... Esse projeto ele pode ser um grande catalisador até mesmo para o Conselho regular a profissão, né? Porque a partir dele, com regras claras, bem estabelecidas, com um profissional qualificado, que é o que nos, né, por exemplo, na universidade, é nossa obrigação qualificar os profissionais, colocar eles no mercado adequadamente. E você falou uma coisa, Roberto, que a ponte entre o ensino e este serviço que você colocou muito bem. Então, essa construção, o que é que eu quero dizer? E perguntar a vocês, isso está, não é legalizado, é institucionalizado através de portaria, através de um processo de regulação e de critérios estabelecidos para que dê tranquilidade. Isso não pode ser feito de qualquer forma, que eu acho que é mais ou menos o que o Everton está perguntando, e não pode ser feito por qualquer um, né? Então, vocês tiveram algum tipo de iniciativa através de portaria? A Comissão de Farmácia Terapêutica que você falou, nos Estados Unidos, a maioria dos programas de dispensação do que eles chamam lá de specialty pharmacy é regulado localmente pelas comissões de farmácia terapêutica. Agora, os americanos, com a mudança do sistema de saúde, que eles não têm sistema, mas a organização dos serviços de saúde com vários hospitais, as comissões de farmácia terapêutica, elas estão sendo mais ou menos como a comissão que você colocou aí, tem na Bahia, tem em São Paulo, que é uma comissão mais ampla, né? Que cuida de uma área geográfica e que cuida de um determinado número de instituições. Há uma normatização, por exemplo, para esse telecuidado em paralelo à Comissão de Farmácia Terapêutica, ou é algo que foi aprovado na CIB? Qual foi digamos assim, a formalização desse processo? Como se deu? Bom, obrigado justamente por todo esse processo, experiência que você também tem vivido e possa compartilhar conosco para aprimorarmos todo esse processo de levantamento. Nesse momento, as atividades da CFT, a partir de março, elas estão temporariamente suspensas. Então, em virtude das várias ações que precisamos realizar na Secretaria Estadual de Saúde frente a prioridades devido à pandemia, e a CFT realmente ela tem um papel muito grande. Então, nós estamos nesse primeiro processo de fazer a revisão e, para um segundo momento, sermos também a CFT uma grande promotora de implementações e apoio às CFTs municipais nesse processo. E também abarcando justamente com outras ações de demanda que são envolvidas ao longo do tempo. Nesse momento, a CFT ela ficou suspensa, mas em nenhum momento as outras atividades elas foram desenvolvidas. E uma delas é justamente da parte do telecuidado farmacêutico e das atividades do cuidado farmacêutico como um todo. Sim, nós temos toda essa previsão de elaborar essa nota técnica que já está construída, mas também a regulamentação dela de portaria. O que nós não fizemos ainda nesse momento é justamente porque nós estamos na fase 1 e 2, que é a parte da experimentação e das implementações dos processos de trabalho. Então, a gente precisa colher essas informações. A partir desse momento, nós termos uma norma mais específica e detalhada. Muito bem. Eu estou te dando, digamos assim, esse conselho, né? Muito mais no sentido de boa parte do que se regula isso aí, do ponto de vista. E é interessante conversar até com o próprio Everton, né? Que deve ter um conhecimento sobre o arcabouço do exercício profissional nessa área, para a gente não matar a ideia e também não sofrer a consequência, porque todas as grandes ideias a gente tem que ter ela muito bem regulada no sentido dela ser permanente, né? Dela ser institucionalizada, que é o que eu falo. Eu acho que a Comissão de Farmácia Terapêutica ela pode criar normas muito bem estabelecidas, porque isso envolve dispensação de medicamento,
envolve prescrição de medicamento, ela pode ser complementar a toda e qualquer legislação que tenha a nível nacional, né? Então, isso é uma opinião minha. Bem, a gente está chegando ao final da nossa live, daqui a alguns instantes, mas eu queria destacar aqui a participação de várias pessoas, né? Célia Chaves, representando o Comitê Nacional de Uso Racional de Medicamentos, Elton Chaves, o nosso representante do CONASEMES, que esteve aqui, participou de uma live, eu queria agradecer a ele também, agradecer a Célia Chaves. Temos uma sempre fiel escudeira aqui, uma participação internacional da África, Luísa Namburete, está parabenizando você, a Agnes, né? Ela sempre está aqui, foi uma farmacêutica que está fazendo mestrado conosco de farmacovigilância, né? E vem implementando ações importantes lá na África. E tem muitas outras pessoas, Deusi Pontioli, Adriana Herbeli, lá de Santa Catarina, vizinha de vocês aí. Tem o Elton, tem a Deise Pontaroli, do Paraná, também vizinha de vocês. Temos aqui... Sempre a gente comete o pecado de não falar todo mundo, mas vocês me perdoem, viu? Vários gestores de vários estados, Felipe Santos, da Paraíba. Temos aqui também Diogo Pilger, quero mandar um abraço, foi professor aqui da escola. Temos várias pessoas também da indústria farmacêutica participando, né? Quero dar um abraço a todas elas. Temos aqui também Gladys, Elton. Eu queria destacar o nome de uma pessoa aqui que eu vi que era importante, que é um gestor. Temos o Ronei, não podia deixar de falar de Ronei, lá de Goiás. Então, tem bastante gestor aqui. Daqui a pouco a gente vai falando de alguns mais e temos outras perguntas, né? Tem algumas perguntas operacionais que eu vou deixar para vocês responderem diretamente. Vocês podem responder na tela ao lado de vocês aí, porque eu acho que tem algumas perguntas que, inclusive, vocês já responderam e eu acho que não cabe agora no momento. No Facebook, a gente também tem algumas participações importantes e as pessoas estão parabenizando também de forma muito contundente. Agora a gente tem aproximadamente 150 pessoas assistindo vocês, né? O alcance, a nossa jornalista vai dizer aí os números, e quando tem 150 pessoas online por mais de uma hora, é porque muitas delas, sem ser essas 150, entraram e saíram da live em algum momento, e o alcance é muito maior, não é isso, jornalista? Ela vai daqui a pouco dar esses números. Para encerrar a nossa live, eu queria que vocês colocassem qual é a expectativa de vocês enquanto gestor, né, enquanto técnica da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, com relação a essa pandemia. Vocês acham que os serviços que vocês implementaram, eles vão perdurar após a pandemia? Vocês acham que a pandemia trouxe, digamos assim, as condições para a implementação desse serviço? Bom, inicialmente não, já estamos mais para o fim, mas é um privilégio saber que tem pessoas com muita bagagem, experiência e com nível de conhecimento grande participando desse momento. A gente fica totalmente aberto a qualquer sugestão que tiverem para melhorar as ações e a gestão da Secretaria Estadual de Saúde em relação à assistência farmacêutica. Inclusive, Agnes, acho que depois na sua fala você pode falar, inclusive, qual é o e-mail do cuidado farmacêutico. Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, ou sugestões, ou participação, ou parcerias, para a gente está totalmente à disposição. E sim, nós tivemos a pandemia, ela muitas vezes proporciona que a gente tem que fazer readequações e precisamos verificar quais são os grandes desafios que nós temos, como em todo o processo, mas também muitas oportunidades. A solicitação digital de medicamentos ela já foi construída desde o segundo semestre do ano passado, mas conseguimos intensificar as ações para a sua implementação no momento da pandemia. Foi realizada uma força-tarefa. Solicitação digital, justamente, ela visa ser permanente, tem todo um processo já de cronograma de ampliar os medicamentos, a população, para
que permita também a parte da renovação da solicitação dos medicamentos. Então, é um processo permanente, não é transitório. O telecuidado foi uma inversão um pouco do método de implementação de fomento ao cuidado farmacêutico, diminuindo justamente a questão da pandemia, voltando a possibilidade de fazer reuniões presenciais ou estar mais próximo dos municípios. É a nossa próxima etapa, em conseguir fomentar os municípios, porque são eles que justamente atendem o cidadão, e o nosso foco é a pessoa, e sem a participação dos municípios, elas não acontece de nenhuma forma. Por isso, a interação muito forte com o COSEMS, principalmente na parte da assistência farmacêutica, ela é muito forte e muito bem articulada. A gente tem uma parceria muito boa com o COSEMS, porque a gente vê que sem o COSEMS, sem os municípios, a gente não consegue fazer essa implementação. São momentos, oportunidades em que nós conseguimos aprimorar e mudar algum planejamento, mas sempre pensando do ponto de vista na pessoa, no cidadão, como a gente consegue garantir acesso e cuidado a ele. Agnes? Muito bem. Muito obrigado aí pela Complementando. Agnes, suas palavras finais. Então, eu gostaria de agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo, né? Obrigada pelas mensagens que a gente está recebendo e o feedback, né? Então, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. E neste momento de pandemia, que foi o questionamento, né? Realmente é um momento difícil para todos, né? Nós entendemos que todos saem da sua zona de conforto neste momento, e certamente quem sofre mais nesses períodos difíceis, né, é a população, que é a população mais carente, principalmente, né, que tem menos acesso à saúde, menos recursos. Então, para essas pessoas que nós trabalhamos, nós somos servidores públicos, e isso dá muito, assim, orgulho de estar no estado que está lidando bem com essa pandemia, né, dentro de todas as limitações que uma situação como essa nos traz, mas acredito que o governador do estado está lidando muito bem com todas essas questões e estimulando projetos como esse também. Então, é bem importante que nós possamos, né, olhar para os planejamentos que haviam sido feitos e olhar para dentro da nossa estratégia, sempre focada no usuário e na pessoa, e possibilitar outras soluções que talvez tenham que ter coragem para serem implementadas, né? Porque são serviços novos, são serviços inovadores, que nós estamos construindo e avaliando a todo tempo, né? Para entregar o melhor. Então, é esse o nosso objetivo, né? E essa situação atual nos permitiu, então, rever os nossos planejamentos e entregar um serviço, então, que possa estar colaborando para o combate à Covid-19. E, então, eu queria, só para finalizar, então, né, ressaltar alguns pontos bem importante, que essas novas soluções que nós estamos criando dentro do Estado são soluções que vieram para ficar. Então, assim como a gente cria, né, serviços novos por conta da pandemia, mas são serviços novos que são complementares e são muito importantes que continuem, perdurem, né, numa situação também pós-pandemia. E a teleconsulta, ela veio para ficar, nós observamos isso, né, tanto na área médica quanto na área farmacêutica em outros locais e outros países. Então, ela veio para ficar, e a regulamentação é bem importante neste momento. Mas é importante também que ela não substitui serviço presencial, que ela é complementar. Então, nós entendemos que não seja uma atuação nova, é uma atuação complementar com uma via diferente, ofertada de forma remota. E as pesquisas vão ser realizadas para a gente poder avaliar este serviço, né? Porque é muito importante que ele também seja estruturado para ele ser reproduzido em outros cenários. E outra questão importante é que ele deve ser sempre integrado com a rede. Então, é muito importante nesse momento que o Estado esteja sendo protagonista de um serviço, né, inovador, que é ofertado no SUS para os usuários,
e complementar ao todo o serviço que já está sendo realizado. Nós contamos, então, com a participação, né, de todos os nossos colegas das regionais e todos os farmacêuticos que estão nos municípios, justamente para levar esse projeto de cuidado farmacêutico, que ele seja realmente efetivo, né, no nosso estado, certo? O e-mail do cuidado farmacêutico, posso, então, mostrar para vocês, é cuidadofar.saude.rs.gov.br. Eu vou escrever aqui no... Você pode botar a sua apresentação, que você botou lá no final, não? Aquela Isso, última. a minha apresentação tem o site, mas eu vou escrever aqui no diálogo. Pronto. O Enquanto e-mail. isso, porque assim, a gente está transmitindo ao vivo agora pelo Facebook, e a jornalista, nossa jornalista Vitória, daqui a pouco ela vai dar as orientações finais, mas toda esta live ela será gravada e disponibilizada na página do INAF e em todas as redes sociais, para que as pessoas possam ter a oportunidade de assistir com calma, né? E, evidentemente, vai estar lá a sua apresentação com o endereço. Além disso, a gente vai disponibilizar isso na página também, todas as informações de contato, evidentemente, com autorização de vocês, ok? Eu queria destacar, você quer complementar alguma coisa mais, Agnes? Não, seria isso, Lindbergh, professor, seria essa contribuição neste momento. Então, eu queria agradecer tanto a Roberto quanto a você. Eu acho que foi uma live espetacular, não é porque eu estou na frente de vocês, não, mas, assim, pelo número de perguntas e pela participação, a gente tem noção de que a maioria das pessoas que aqui estão até agora adoraram essa live e, evidentemente, a apresentação dessa experiência exitosa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, através do diretor aqui, Roberto Schneider, e de Agnes, perdão, Agnes, eu não tenho coragem de pronunciar seu sobrenome, muito bonito, por sinal, mas não consigo, e dizer que foi, assim, muito gratificante ter você conosco, vocês aqui conosco, né? E dizer a você que está agora em casa, fique em casa, porque a gente está chegando ao pico da pandemia, né? O Brasil vem superando a cada dia o número de mortos e é fundamental que a gente atenda às exigências da Organização Mundial da Saúde, de distanciamento e de isolamento social. Eu queria agradecer a cada um de vocês que nos assistiu até agora, a galera do Facebook, principalmente aos gestores que estão no Facebook e não estão aqui no Zoom. Eu peço desculpas se eu não citei o nome de todos, porque, infelizmente, eu não consigo ver, né, por problemas de quem está na live aqui no Facebook. Eu só vejo a quantidade de pessoas, mas não vejo os nomes, apenas nos comentários, né? Então, agradeço a todos vocês. Meu muito obrigado. Sexta-feira é segredo, mas a gente sempre fecha, não é segredo, é porque eu só lanço o nome da live e o tema depois que a gente fecha os nomes, né? Eu jamais vou lançar uma live sem antes convidar. E a gente vem debatendo nas últimas semanas, sobretudo com todas as sociedades farmacêuticas que estiveram aqui, as sociedades médicas e associações de pacientes estiveram aqui. Agora, essa experiência do Rio Grande do Sul, tivemos uma entrevista com o Dr. Romero sobre um livro fantástico, né, que é Política e Saúde, a Doença como Protagonista da História, que foi um livro que foi muito requisitado do nosso editor da revista, do Jornal de Assistência Farmacêutica, e solicito, Eduardo, está lançado o desafio você escrever com Agnes e com a equipe lá um artigo de opinião aqui no Jornal de Assistência Farmacêutica, para que a gente possa registrar essa experiência, porque esse jornal vai para a mão de todos os gestores e a gente tem um apoio fortemente na divulgação deles, tanto pelo CONAS, CONASEMES, e como pelas próprias secretarias estaduais de saúde, e com apoio também da indústria farmacêutica, que vem patrocinando, e a própria Ministério da Saúde, essa revista. Ela não tem nenhum conteúdo de produto farmacêutico, é somente de
experiências, serviços e, evidentemente, de revisões sistemáticas, como você citou. Com você, Vitória. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live NAF com sucesso, que muito contribuiu para a qualificação do campo da farmácia, principalmente nesse período que é preciso inovar, né? Somamos forte audiência, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Ao todo, professor, foram 208 inscritos pelo Zoom e um alcance de mais de 3.500 pessoas pelo Facebook. Além do engajamento, claro, que é quando as pessoas comentam, compartilham, curtam, faz todo o engajamento que teve lá, e o pessoal ainda mandou várias perguntas que a gente não deu conta, deve se lembrar. Hoje tivemos a oportunidade de discutir e aprender sobre mais uma das inovações impulsionadas pela pandemia do Covid-19, o telecuidado farmacêutico. Lembra a todos e todas que este conteúdo continuará disponível na nossa página do Facebook e subiremos a gravação deste webinar para nosso canal do YouTube, com divulgação em nossas redes sociais. Nós temos agora uma página específica no nosso site inaf.org.br, especificamente para as lives do INAF, onde você pode encontrar todas que nós fizemos até agora, com os vídeos, com o pessoal e o link também de todos os painelistas e palestrantes que participaram conosco. Agradeço, claro, à doutora Agnes Gotzenheim, ao doutor Roberto Schneider, pelas falas e dúvidas tiradas, representando o extenso estudo que tem conduzido para contribuir no controle da pandemia. Agradeço também, né, a professora Lindenberg por mediar essa live. O INAF agradece a participação de todos que assistiram e mandaram suas perguntas, e daremos continuidade a esse projeto. Esta live está disponível, já está automaticamente para o pessoal do Facebook e a galera foi saindo aos poucos. Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Acompanhe nossas redes para ver a nossa programação. Boa noite a todos e declaro encerrada essa live. Até! Obrigada, Lindenberg.